E para finalizar nosso programa de hoje, falar de futebol. Hoje tem a última rodada do Campeonato Brasileiro, a 38ª rodada. E a gente ainda não tem um campeão oficialmente, mas tem um campeão. Palmeiras é campeão brasileiro, vai confirmar esse título hoje. É praticamente impossível o Palmeiras perder a taça. E é isso que a rodada de hoje ela vai ser marcada pelo título do Palmeiras, pela confirmação do título, mas também pela briga contra o rebaixamento. E aí vocês já veem na tela, o Gabriel põe pra gente a classificação. O Palmeiras tem 69 pontos, 3 a mais do que Galo e Flamengo, que são os outros que ainda podem sonhar com o título, mas não sonham não, a verdade é que não sonham. O Palmeiras precisaria perder do Cruzeiro e ainda assim, o Galo, por exemplo, que é quem tem mais chances, enfim, ainda que não tenha muitas chances, o Galo precisaria vencer o seu jogo contra o Bahia e tirar 8 gols de saldo de diferença. Eles têm 8 gols de saldo de diferença atualmente. Se o Palmeiras perde por 1-0, por exemplo, o Galo precisa fazer 8-0 contra o Bahia, ou 9-1, precisa ganhar de 8 gols de diferença. Ou sei lá, o Galo do Filipão faz um 7-1 aí, devolve um 7-1 pro Brasil, sei lá. Faz menos pros palmeirenses, né? Faz 7-1. Aí o Palmeiras precisaria perder de 3 do Cruzeiro. E como é que o Cruzeiro vai fazer 3-0 no Palmeiras para ajudar o Atlético Mineiro a ser campeão, seu arquirrival? Então assim, não vai acontecer, o Palmeiras vai ser campeão, resta saber se empatado, imagina todo mundo terminar com 69 pontos, Palmeiras, Galo e Flamengo, caso o Palmeiras perca, mas aí pelo saldo vai acabar sendo campeão, é uma possibilidade. Ou pode vencer fora de casa, ou empatar e aí terminar isolado na liderança, são outras possibilidades aí. Fato é que a CBF, até por uma questão moral ali, formal, precisou confeccionar 3 réplicas da taça original do Campeonato Brasileiro para deixar uma taça em cada estádio. Então vai ter uma taça no Morumbi, onde o Flamengo visita o São Paulo, vai ter uma taça lá na Fonte Nova, onde o Galo visita o Bahia, e vai ter uma taça no Morumbi, onde o Palmeiras visita o Cruzeiro. Então, oficialmente, a CBF fala, não, todo mundo pode ser campeão. Então, eles mandaram 3 taças, 3 kits de medalhas também, caso o campeão seja ou o Palmeiras, ou o Galo, ou o Flamengo, mas vai ser o Palmeiras. A gente traz também aqui a diferença de aproveitamento dos 2 turnos, né? Chama muita atenção a situação do Botafogo, não tem como a gente também, numa última vez que a gente vai falar de um pré-rodada, não falar do Botafogo, que está 10 jogos sem vencer. O Botafogo teve uma diferença de 51% de aproveitamento aqui embaixo, negativo, do primeiro turno para o segundo. No primeiro turno, o Botafogo fez 82% dos pontos, agora 31% no segundo turno. É uma queda muito brutal. E aí, não à toa, perdeu as chances de título com uma rodada de antecedência e está em 5º lugar, então nesse momento não estaria nem indo direto para a fase de grupos da Libertadores, o Botafogo. Do outro lado da tabela destaca-se o Atlético Mineiro, né, que teve um ganho de 25% de um turno para o outro, não à toa chega até essa última rodada brigando por título, mesmo com um começo muito ruim do Filipão. Ali o Galo termina o turno na parte de baixo da classificação, né, na segunda metade da tabela. E no final das contas está disputando o título até a última rodada, pelo menos oficialmente. Vasco e Santos também tiveram uma retomada. Aliás, Vasco, Santos e Bahia, os 3 times que chegou a essa rodada final brigando contra rebaixamento, foram os que tiveram uma maior diferença positiva, além do Atlético Mineiro, do primeiro para o segundo turno, mas não o suficiente para evitarem aí de chegar na última rodada brigando contra rebaixamento. Aqui você tem o percentual ali de chances de permanência dos times, né? O Bahia com 35% é quem está mais ameaçado, o Vasco tem 74% de chance de permanência e o Santos é quem está numa situação mais confortável, mas é difícil falar em situação confortável porque no fundo não tem nada de confortável aqui embaixo, né? O Bahia está na zona, mas se o Bahia vencer, por exemplo, empurra o Vasco. Aí se o Vasco também vence, empurra o Santos. E por aí vai. Então, qualquer um desses 3 pode terminar na 17ª posição e se juntar a Goiás, Coritiba e América Mineiro, ali como os rebaixados à Série B do ano que vem. Beleza? Também tinha destacado isso daqui para vocês. O John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, está prometendo entrar na justiça comum contra a CBF. Ele alega que há manipulação de resultado, que tem erros muito favoráveis ao Palmeiras. E, enfim, está reclamando basicamente, dando aquela chorada básica e promete entrar na justiça comum. Só que aí o Andrei Kampf, do portal UOL, que é jornalista e também advogado, ele fez um levantamento ali no regulamento de competições da CBF e traz uma informação bastante relevante para o John Textor, para o botafoguense de forma geral.
há uma previsão no regulamento que se você, instituição, clube ou representante da instituição, entra na justiça comum antes de tentar resolver um problema esportivo na justiça desportiva, isso é considerado uma parada muito grave no entendimento esportivo. E aí o Botafogo poderia ser punido sendo excluído do Campeonato Brasileiro, nesse caso. Se você não entrar primeiro numa justiça desportiva para alegar ali algum BO, como o John Textor está alegando, que haja favorecimento e tudo mais. Então vamos ver os próximos passos aí se o John Textor realmente vai levar isso adiante e vai entrar na justiça comum contra a CBF. Que Campeonato Brasileiro, hein? Como terminou o Botafogo? Olha a situação, bicho. Era para ser campeão já há muito tempo. No final o título vai ficar com o Palmeiras. A gente traz amanhã todos os detalhes da festa do Palmeiras, da tristeza aí do quarto e último rebaixado.